Olá, tudo bem com você? Animado, feliz, contente? Que bom, a prof também. Então vamos fazer uma reflexãozinha. Eu escolhi hoje um pensamento do Brendan Francis que diz: se você tem um talento, use-o de todas as maneiras possíveis. Não o esconda, não o distribua como um avarento. Gaste-o abundantemente com um milionário que vai falir. Sabe que Deus ele faz um chamado para todos nós. Será que nós estamos dispostos a colaborar para que realmente o sonho de Deus se cumpra em nós? Para se pensar. Será que eu tenho feito a minha parte? Tenho usado os meus talentos para ajudar os outros? Tenho tentado. Que você possa também fazer isso. Use o seu talento, todos nós temos um talento especial. E nós somos o quê? O sonho de Deus. Então vamos usar esse nosso dom ou nossos dons para concretizar esse sonho de Deus, ok? Vamos à nossa aula agora? Pegue aí a sua apostilinha do pré-vestibular e vamos fazer os exercícios que começam lá na página 33, ok? Na aula passada, nós vimos a denotação, a conotação, os pressupostos implícitos, homônimos, parônimos. Lembra disso? Pois bem, agora nós vamos fazer exercícios discursivos para desenvolver a sua escrita, que é muito importante. Você precisa desenvolver a sua escrita para o seu texto argumentativo. Então vamos entender bem a questão dos pressupostos, dos implícitos ali. Aí você tem aqui uma tirinha da Rose. A Rose aqui está pintando uma tela e diz: demorei 3 semanas, mas finalmente terminei. Puxa vida, ficou tão bom como os quadros que aquele cara pinta na TV em 15 minutos. Diz o esposo dela, olha só. Aí ele fala, mas acho que ele assina os dele com pincel. E olha só a carinha da Rose, acabada. Agora vamos a número 1, diz o seguinte: no último quadrinho, Rose aparece com uma expressão de desânimo. Isso indica que ela construiu um conteúdo implícito a partir da interpretação da fala do marido. O que ela concluiu? Qual foi isso? De que o quê? Ela não é uma boa pintora. Mas como é que você percebeu isso? Percebeu isso através do quê? Das palavras do marido. Percebeu que o quê? Que ela não é uma boa pintora, certo? Por que ela não é uma boa pintora, segundo ela supôs? Porque existe um pintor, né, um carinha lá na TV que pinta em 15 minutos. E ela levou o quê? 3 semanas para pintar. Então, ela ficou arrasada. E ele ainda assina com o quê? Com o pincel. Então, você percebe que quando a mensagem ela não é bem clara, há uma interpretação, de repente, contrária ao que está sendo dito. Vamos à questão 2? Na questão 2 diz o seguinte: pode-se afirmar, analisando apenas as palavras de Jimbo, que é o esposo dela, né, que ele tenha tido a intenção de desestimular? Não, pelo contrário, né? O que é que ele pensou em fazer? Pensou em estimular ela. Na verdade, ele quis dar o quê? Estímulos para ela continuar pintando. Mas ela não entendeu assim, certo? E isso que ela fez, então, foi o quê? Foi um conteúdo implícito do que o seu esposo havia dito. Agora, vamos fazer a próxima. A questão 3. Se a intenção do marido foi uma, mas o efeito de sentido de sua exclamação foi outra, o que isso nos diz sobre a natureza de alguns enunciados? Que os enunciados, eles permitem construção de implícitos. Então, que determinados enunciados permitem o quê? Vamos resumir. Permitem a presença de implícitos. E aí a mensagem não fica bem entendida, certo? Não fica, de repente, da forma como eu gostaria que ela fosse entendida. Ótimo. Agora, nós vamos fazer o
próximo exercício, que é o exercício 4, está a Rose novamente lá espiando, né? Tem um menininho ali olhando o quadro da Rose. E ela chega ali e diz para ele, bem, o que achou do meu quadro? Olha o que ele diz para ela. Você faz biscoitos ótimos. E aí ela vem e serve biscoitos para ele. E ela pergunta, mais biscoitos, Clem? E olha o Clem, que é uma criança, né? Diz para ela, pensa, né? Um crítico magnânimo nunca passa fome. Agora, considerando a pergunta da Rose, você diria que a resposta do Clem foi ou não adequada diante da situação? E explique por quê. Sim, por que que foi adequada? Porque ele não quis magoar a Rose, né? Sim, pois ele não quis ou não desejou, né? Desejou magoá-la. Magoá-la. Ele não quis magoá-la, né? Não deixá-la triste, porque viu que ela não era tão boa pintora assim, né? Mas ela era ótima cozinheira. E agora eu tenho a próxima, que é a questão, você vai virar a página da sua apostila, que é na página 34, a questão 5, que vai dizer o seguinte, considerando o conjunto da tira, traduz em palavras os sentidos implícito na resposta do Clem. O que estava implícito lá e que ele não disse, mas a Rose entendeu? Ele disse para ela o seguinte, você não pinta muito bem, mas faz biscoitos ótimos. Quer dizer o seguinte, ela não é uma boa pintora, mas ela é uma boa cozinheira. E aí foi interessante, né? Porque dessa forma ela não magoou, o Clem não magoou a Rose. Agora vamos fazer a questão número 6. A partir da reação de Rose, a resposta de Clem, é possível traduzir em palavras os sentidos construídos por ela na interação com Clem? Sim ou não? Sim. O que ela entendeu assim? Que ele foi o quê? Gentil com ela, né? Sim. Ela entendeu o gesto de gentileza. De gentileza. E por isso ela fez biscoitos para ele. Por quê? E para o marido não apareceu nada. Ok? Agora vamos ver mais uma da Rose. Agora a Rose está lá olhando os passarinhos, assistindo ali os passarinhos cantarem, e ela diz para eles, vocês têm vozes maravilhosas, obrigada pelo concerto gratuito. Elogios também são bons. Nem sempre podemos ganhar migalhas de pão. Agora, vamos responder a questão 8. Não há linguagem verbal. Se fosse preciso, entretanto, traduzir a expressão corporal de Rose em palavras imaginárias, que palavras combinariam com a mensagem não verbal da tira como um todo? Ela poderia, né, dizer, como vocês cantam bem. E aí não está escrito ali, mas poderia estar ali, certo? Agora vamos à questão 9. No segundo quadro, uma expressão indica como Rose interpreta a realidade cotidiana do canto dos pássaros. Que expressão é essa que ela usa ali? Qual é? Concerto gratuito. Essa é a expressão que ela usa ali, né? Na verdade, os passarinhos, né, estão fazendo ali um concerto sem receber nada. Aí, na questão 10, diz, se o personagem fosse outro, o Garfield, gato, por exemplo, que vocês conhecem, né? Nós trabalhamos até uma tirinha na aula passada, onde havia o Garfield. A interpretação da realidade seria o mesmo? Seria ou não? Por quê? Porque ele é um gato preguiçoso, né? Ele nem sai quase. Não. Ele é um gato preguiçoso. Ele é um gato preguiçoso. É um gato boa vida.
certo? Então, ele não iria ver essa beleza do canto dos pássaros. E aqui nós temos, então, fechamos essa primeira parte da nossa apostila e agora eu vou precisar que você continue aí fazendo as atividades junto com a professora, mas precisamos virar ali a página da nossa apostila aqui. Mas para isso, você vai observar que nós temos ali em cima uma questão, que é a questão 7, né? Que a professora acabou pulando a questão 7, foi lá direto para 8. E diz assim, ó, veja a ilustração e leia o que acontece na cena. Ali eu tenho a cena. O filho é divertido pela terceira vez para estender a toalha ao sol ouve da mãe. Filho, sabia que o sol é um agente bactericida, além de prover a absorção da vitamina D pelo organismo humano, cercar roupa ao sol é uma forma de evitar a infecção das bactérias e germes, então dê uma chance para a sua toalha, aproveite e dê uma chance para si mesmo, fique por lá e tenha mais vitamina D, D de dó, tenha dó. Leia, nós lemos o exemplo, que máxima que foi transferida aqui, que efeito de sentido gerou. Que máxima ela fez aqui? Foi a máxima do modo. Por quê? Porque ela acabou fazendo, né, falando de uma forma irônica, então ali, e isso foi proposital. Então, foi a máxima do modo. Por quê? Porque ela usou uma ironia, a fim de dizer, filho, coloque a sua toalha para secar ao sol. Então, ela não fala isso, mas ela usa uma máxima de modo, ok? Ótimo. Agora aqui nós concluímos, já que eu voltei e fiz a 7 com você. Agora vamos virar a nossa página mesmo e vamos fazer o exercício 11, que aqui você tem na sua página 35. Vamos lá então. Aqui diz o seguinte, que é o exercício 11. A palavra concerto com C lembra outra com o mesmo som, mas grafada de modo diferente. Que palavra é essa? A palavra concerto com S. Concerto com C é de arrumar. E concerto com S é uma apresentação musical, certo? Agora vamos à resposta da 12. Como são chamadas duas palavras que têm o mesmo som, mas significado diferentes? Quais são? Você lembra? São as homônimas, certo? Homônimas. E aqui são as homônimas homófonas. Por quê? Porque tem o mesmo som. Concerto e concerto. Agora vamos à próxima, que é a questão 13. No terceiro quadrinho, os pássaros falam pela primeira vez. Que gênero textual que você conhece em que os pássaros, animais falam? Essa é fácil, né? É a fábula. Muito bem, você está respondendo bem aí na sua apostila, acompanhando a professora. Estou gostando da sua participação. Ótimo. Estou vendo aqui a sua voz. Agora vamos a 14. Na primeira fala dos pássaros, elogios também são bons. Que efeito de sentido tem o emprego do advérbio também? O que é isso? Que os elogios, né, são para todos os seres vivos. Elogios são para todos, inclusive para os pássaros. Agora vamos à questão 15. Na segunda fala dos pássaros nem sempre podemos ganhar migalhas de pão. É uma palavra ou expressão que materializa o que fica subentendido no uso do advérbio também. Qual é a expressão? Que expressão é essa mesmo que eles usam? Vamos lá. Migalhas de pão. Que legal, né? Respostas bem diretas, bem simples. É isso aí. Agora, vamos à próxima, que é a questão 16. Qual das seguintes palavras pode funcionar como sinônimo de migalhas? Qual? Olha aí, com calma, com certeza você marcou bocadinhos, a letra E. Agora, você tem a questão 17. Aí diz o seguinte, entre os sinônimos de migalhas poderia estar o vocábulo pedaços. Observe as frases a seguir e explica por que não pode ser consideradas sinônimas.
Nem sempre podemos ganhar pedacinhos de pão, que são migalhas. Nem sempre podemos ganhar migalhas de pão, nem sempre podemos ganhar estilhaço de pão. Nossa! Agora, essa aqui, 17, você vai responder com as suas palavras aí. Qual é que não dá? Olha, estilhaço, o que que é? São pedacinhos muito pequenos de vidro, de estilhaço de bomba, de granada, são coisas que ferem. Então, quando se fala aqui em estilhaço, a única que não cabe aqui é estilhaço. Por quê? Porque refere-se a quê? A pedaços, né, pequeninos, pedaços pequenos de bomba, de granadas, né, algo que destrói, causa destruição. Então, não caberia nesse contexto aí, em que nós vimos a historinha em quadrinhos. Na verdade, tirinha, né, professora? Verdade, tirinha. Agora, vamos à próxima questão, que é a questão 18. O que podemos inferir da fala final dos pássaros? Que as pessoas, elas dão migalhas de pão. Então, os passarinhos cantam e elas dão migalhas de pão. Então, que eles já haviam recebido o quê? Migalhas, já haviam recebido migalhas de pão. Por quê? Por cantar. Nunca alguém agradeceu a eles pelo canto. Jogar migalhas de pão era uma coisa normal para eles, ok? Aí você tem outra historinha aqui, bem interessante, que é aqui da série Xodós da vovó. Então, ali está a vovó e o Yuri, o cachorrinho pudo, está na cabecinha, né? Por que o Yuri está na sua cabeça? Ele está me esquentando. Pessoas idosas sentem muito frio, mas ele está na sua cabeça. Pois é, ele está impedindo que o meu corpo perca o calor. Boa ideia. Será que os siberianos já pensaram em criar huskies em miniatura? Agora vamos responder a 19. A série de tiras xodós da vovó retrata com humor situações do cotidiano de uma avó coruja e de 2 netos. Que situação inusitada provoca a pergunta inicial da menina? Qual é? O cachorrinho sob a cabeça da vovó. É isso que provoca o humor. O cãozinho em cima da cabeça da vovó, certo? Agora, na sua apostila física, aí você vai virar e vai me dizer o seguinte. Na questão 20, que resposta ou justificativa a vovó apresenta para o estranho acontecimento? O que o cachorrinho está fazendo? Tá? Esquentando. Por quê? Porque idosos sentem frio. Esse é o motivo do cachorrinho estar na cabeça da vovó. Vamos ver a 21 agora? Que expressão da segunda fala da menina tem de ser lida com uma ênfase especial que denuncia porque ela não se convence com a resposta da avó? Explica, ela fala o seguinte, na sua cabeça, na sua cabeça. Então, essa é a expressão que mostra que a menina, né, não acreditou muito na explicação ali da avó. Agora, vamos à questão 22, na verdade. No terceiro e último quadrinho, diante da insistência da neta, a avó resolve reformular a resposta dada no primeiro quadrinho, dizendo que o cãozinho está impedindo que seu corpo perca calor. O que se pode inferir da última fala da avó? Que a avó entende que se perde mais calor pela cabeça. Então, a avó entende que se perde mais calor pela cabeça. Então, por isso, ela fala isso, né? Ela já tem um conhecimento maior, aí ela passa esse conhecimento para a sua neta. Agora, vamos à próxima, a 23. Explica o efeito de sentido que é provocado pela observação final da menina. Será que os siberianos já pensaram em criar huskies em miniatura? O que essa declaração ela sugere? Que elas poderiam usar, então, os cãezinhos, certo? Na cabeça como chapéu. Não matar, tá? Vamos entender. Que é a sugestão de o quê? Usar os cães como chapéu.
para aquecer os siberianos que moram numa região, então, numa região muito fria, né? Muito gelada, ok? Agora vamos à próxima, 24. Mas o Yuri está na sua cabeça, olha só. Qual a palavra da seguinte lista poderia funcionar como sinônima perfeita? Cabeça poderia ser crânio? Cabeça cachola? Cabeça cuca? Cabeça cérebro? Qual você marcaria? Ou nenhuma das alternativas? Nenhuma das alternativas para esse contexto, ok? Agora vamos ao próximo cartoon do Bob Davis, Café dos Vegetais. Ele vai ler um trecho do livro de Nabokov. Bom, o título é Café dos Vegetais. Quais vegetais que vocês conseguem ver ali? Vocês veem. Você vê o que ali? Você vê um tomate. Você vê um tomate, né? Vamos escrever aqui. Você vê um tomate. Você vê um nabo. Pode ser um nabo, talvez um rabanete, né? Você vê uma cenoura, ou aquele verdinho ali, poderia ser um pepino, sei. Bom, você viu alguns legumes aí. Agora, que sentido tem o uso da palavra café? É o sentido literal aqui de tomar o café? Não, aqui é o sentido de quê? De bar, né? Que é um lugar onde as pessoas se encontram. Agora, na questão 27, supondo que vegetais não se alimentam de vegetais, nem de biscoitos ou bolachas, sua bebida também não poderia ser feita a partir dos grãos moídos do café. Qual seria, então? A água, né? Vegetais, elas bebem água. Então, ali eu teria, na verdade, como café deles, há uma água. Agora, a última desta página aqui. Para organizar as palavras entre parênteses em 3 séries hierárquicas, segundo amplitude e significados. Então, agora que nós vamos ver as palavras abrangentes e específicas, que nós já vimos na aula passada. Você começaria com cenoura, hortaliça e vegetal. Depois, tomate, hortaliça e vegetal. Depois, café, árvore e vegetal. Certo? Essa seria a sequência. Muito bem. Agora, nós vamos precisar mudar a página, ok? E você vai acompanhando aí a professora, porque você já preencheu sua apostila. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de você, porque você está sendo, assim, um estudante participativo aqui com a professora. Muito bem. Agora nós vamos virar a nossa página. Viramos a nossa página. Aí nós temos a questão 29. Então, vamos completar a 29. Além dos vegetais representados no desenho, de que recurso o autor se vale para mencionar mais 2 vegetais? Ele fala o quê? Escritor Nabokov, que significa o quê? Que é mais um, nabo. Esse é o outro vegetal. E agora vamos ao próximo. 30. O que se pode inferir da fala do tomate em relação do autor do livro a ser lido? Que o Nabokov era o quê? Um autor conhecido, mas era conhecido por quem? Pelo tomate, que é quem está ali lendo o livrinho muito concentrado. Agora, você está na 31. Levando em conta o que aprendeu sobre palavras abrangentes específicas, indica a seguinte, nas seguintes palavras, a única que é hiperônima das demais. Qual seria? Seria a palavra vegetal, que é a letra G. E vamos a 32 agora. Agora, 32, vamos redescrever. Então, vamos escrever aqui. Que elementos provocam efeito humor no texto? Que elementos? Os elementos não verbais, né? Os elementos não verbais, que são os vegetais. Vegetais estão aqui agora assumindo situações humanas, e isso provoca humor, e lembra que é uma crítica,
certo? E agora você tem aí um quadro grande de homônimos, onde você vai escrever qual é o significado de cada uma delas e sela com C e sela com S. Então, é para você colocar exemplos, não significado. Sela com C. O velho monge recolheu a sela do cavalo, com C. Agora com S. Ajustou. Opa, desculpe, a professora se enganou. O velho monge recolheu a sua sela, recolheu-se a sua sela, entrou para a sela. Ou o velho monge ajustou a sela com S do seu cavalo. Agora, censo com C e censo com S. Primeiro, o governo autorizou a realização de um novo censo com C. Bom senso é ótimo, com S. Agora, cessão com 2 S. Faz a cessão dos bens aos pobres. E agora, cessão com C cedilha ou C e C cedilha. Dirigiu-se à secção da produção. E agora, a sessão com 2 S. A sessão plenária, que é uma reunião, durou 3 horas. Cerrar e cerrar. Cerrar com C. Cerrou os punhos e preparou-se para a luta. Cerrar com S. Cerrou a madeira para fazer um carrinho. Agora, extrato com S e extrato com X. Extrato com S, o céu amanheceu repleto de extratos, disse o meteorologista. Extrato com X, conferir o extrato, aquilo que você pega no banco, né? Para ver o salário. Taxa com CH e taxa com X. Taxa com CH, juntou as duas peças de ouro e fixou-as com uma taxa, que é de pregar. E X, o governo sobrecarregar a população com taxas, que são os impostos. Ok? Muito tranquilo, muito fácil de fazer esses exercícios aqui. E aí temos a 34 lá, a página 34, que diz o seguinte, que é nessa aqui, né? Outro quadro, que você vai colocar, então, a seguir os sentidos, associe os sentidos a seguir aos pares de parônimos relacionados à tabela. Fluir e fruir. Um exemplo, emanar e correr e desfrutar. Incontinente, 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 imoderado, que não se contém, descontrolado. Incontinente, imediatamente, sem demora. Infligir, aplicar castigo. Infringir, desobedecer a lei. Imandado, uma ordem judicial. Imandato, uma procuração. Prescrever, receitar. Proscrever, banir. Ratificar, confirmar e validar. E retificar, tornar reto, consertar e corrigir. Terminamos os exercícios todos discursivos referente ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Então, dá para você fazer com calma e preparar-se, porque você é uma pessoa muito especial e uma pessoa muito séria que faz todas as tarefas e organiza a sua vida acadêmica, ok? Um abraço forte, um beijo no seu coração e por hoje concluímos, ok? Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.